Revolução de 1932. O contexto em que se deu esse acontecimento é da era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Então, nós podemos entender o que ocorreu em 1932, a necessidade para vivermos alguma coisa antes desse período, que nós chamamos de República Velha, ou Primeira República. Durante aquele período da República Velha, os mandatários desse país, os que exerciam o poder, eram os latifundiários produtores de café. É o ciclo do café. O café era produzido em tão larga escala que o mundo todo não conseguia consumir o que nós produzíamos. Se você tem um enorme excedente no mercado de um produto, o preço dele cai, despenca. Isso representava para os cafeicultores, os donos do poder, um tremendo prejuízo. Como resolver esse problema? Então foi realizado em 1906, lá em Taubaté, que é a cidade do presidente da República na época, o Rodrigues Alves, que era cafeicultor, um convênio. Foi assinado um convênio entre os produtores de café de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o governo e bancos norte-americanos, para montar, então, para resolver o problema da queda do preço no mercado. Resolveram assim: o governo compraria o estoque, todo o excedente de produção e estocaria, esperando o momento propício para vendê-lo. E onde o governo acha esse dinheiro? Emprestando de banco norte-americano. Então o governo empresta o dinheiro, compra excedente, estoca, isso mantém o preço no mercado estável, representando para o cafeicultor grandes lucros. Bom, né? Ótimo isso aí. Como é que o governo paga esses empréstimos? Com impostos. Na verdade, o que ocorreu foi uma transferência do pagamento do prejuízo do cafeicultor para o povo pagar. Isso chama-se socialização das perdas. E vai, em 1906, o Rodrigues Alves, ele não assinou. Ele era o presidente da República, ele não assinou e era cafeicultor. Mas era o último ano do governo dele. O seu sucessor, Afonso Pena, esse teve que assinar. Ele assina no governo. Ele também era paulista? Não. O Afonso Pena é mineiro. É aquela política. Alternância, né? São Paulo, Minas, São Paulo. Então, ele assinou. E vamos então, 1910, 1915, 1920, 1925. O mesmo esquema. Nós produzimos café, não acabava. O que o fazendeiro fazia com todo esse lucro? É dinheiro que vem do comércio exterior, vai para o bolso do cafeicultor. É dinheiro que o governo paga pela compra de excedente, vai no bolso do cafeicultor. O que ele faz? Ele planta mais café. Mas o excedente da próxima safra não vai ser maior ainda, não tem problema, o governo compra. É uma política suicida. Bom, veio o ano 1929, fatídico ano 1929, quebra da Bolsa, e nós, desgraçadamente, aquele ano tivemos o maior excedente de café até então, uma superprodução, e nós não tínhamos dinheiro, porque os bancos norte-americanos foram valentes. Na primeira semana da quebra, mais de 4 mil bancos tinham falido. Quer dizer, nós não tínhamos, então, o nosso PIX, o PIX do governo ficou vazio, não tem como comprar esse excedente de café, e o preço despencou no mercado. O maior comprador de café nosso no mercado internacional eram os Estados Unidos. Uma das primeiras coisas que os Estados Unidos fizeram, diante daquela tragédia econômica, foi cortar importações. Então não compra o nosso café. Então o preço despenca mais ainda. É a falência da nossa economia. Simplesmente assim. Não era mais possível continuar com a política de valorização do café ditada pelo convento de Taubaté em 1906. 1930, ano eleitoral. E era o nosso presidente da República, naquele momento, Washington Luiz, por São Paulo. Era a vez de Minas Gerais apresentar, então, o candidato à sucessão do Washington Luiz. E apresentava. Só que durante o ACA, né, o Antônio Carlos Ribeiro, que era o amigo, ele dizia nos seus discursos de campanha de que não era mais possível continuar com a política de valorização do café, e os fazendeiros paulistas
aqui do Oeste Paulista, que eram os mais importantes, não, peraí. É exatamente nesse momento nós estamos dando de ajuda, de socorro. Então, São Paulo não apoia a candidatura do Mineiro. E apresenta um outro candidato, Júlio Prestes, fazendeiro. Na época ele era governador de São Paulo. E a política do café com leite, aquela alternância São Paulo e Minas, no governo acabou. Rompeu-se. Minas Gerais retira a candidatura do Antônio Carlos. Alia-se às oligarquias dissidentes. Que oligarquias dissidentes são essas? Os oligarcas do Nordeste. Não existia uma política de valorização do café, mas não existia uma política de valorização do algodão lá do Maranhão. Não existia uma política de valorização da cana. São dissidentes, são oligarcas, são latifundiários, já a classe dominante também. Eles querem derrubar esse governo. Então, Minas Gerais alia-se a esses dissidentes nordestinos, do Rio Grande do Sul, né, os grandes pecuaristas, as classes médias, formando uma aliança liberal. E apresenta um candidato, Getúlio Vargas, o vice de Getúlio, João Pessoa, do Paraíba. Olha lá a oligarquia. O Getúlio Vargas também é um oligarca. Ele é da oligarquia gaúcha. Então, Getúlio Vargas, candidato a presidente, João Pessoa, da oligarquia nordestina, vice. As eleições ocorrem. Bom, quem é que vai ganhar, será? Minas Gerais tinha o maior colegiado eleitoral do Brasil. Minas Gerais e o resto do Brasil junto, o candidato de Minas vai ganhar. O Rio Grande do Sul, nesse caso, né, o Getúlio Vargas vai ganhar. Bom, as eleições foram realizadas, os votos foram apurados, e resultado, Júlio Prestes ganhou. Ah, houve fraude? Não houve fraude. Enquanto se discute se houve ou não houve fraude, eis que João Pessoa é assassinado. Não foi um crime político, foi um crime passional. Mas aproveitaram, né, a ocasião, transformar aquilo em crime político. Foi a gota d'água para o movimento que nós chamamos de Revolução de 1930. Impediram a posse do Júlio Prestes. Então ele foi candidato eleito, mas não foi empossado. E quem empossou, quem não foi eleito? O Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, tomando o poder, ele vai tomar uma série de medidas. Primeiro de ordem econômica, né, tirar o país daquele sufoco. Não podíamos mais continuar com a política de valorização do café. Então ele vai diversificar, né, vai tomar uma série de medidas com o objetivo de diversificar a nossa produção agrícola. Dando incentivos, né, à produção de algodão, cana e outros produtos. E também da industrialização. Os Estados Unidos estão quebrados. Dezenas de milhares de fábricas fechadas. Nós vamos lá, compramos a preço de banana máquinas relativamente novas e vamos montar aqui. Mas também não esqueceu-se do café, viu? Porque, afinal de contas, é o nosso principal produto. Embora os paulistas não estivessem mais no poder, mas Getúlio Vargas vai socorrer os cafeicultores. Essa foi uma condição. Se plantar mais café, vai ter um super imposto em cima. Tomou outras medidas também no campo político. Ele cassou o mandato de todos os governadores, ele cassou o mandato de todos os nossos parlamentares, fechando o nosso Congresso. Aliás, fechou todas as casas legislativas, tá? Desde as câmaras municipais até o nosso parlamento. Suprimiu a nossa Constituição de 1891, então ficamos sem Constituição. Com a promessa de convocar uma Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição o mais rápido possível. Porque Getúlio criou o governo provisório, que, como disse o mestre constitucionalista Hernani Donato, era um governo provisório que estava se eternizando na sua provisoriedade. E nós cobrávamos de Getúlio as promessas não cumpridas. Na palavra de Paulo Duarte, também um constitucionalista, ele diz quase que assim, literalmente: a luta foi integralmente no sentido de repor os princípios da Revolução de 1930. As coisas começam
principalmente nos meios estudantis, onde é que se estuda leis, em que faculdade? No direito. Então, os estudantes de direito começam a agitar, a sair às ruas para pressionar o governo Vargas a convocar uma constituinte. Então é um movimento constitucionalista. Sobretudo aqui em São Paulo. Sobretudo aqui em São Paulo, no Largo de São Francisco, exatamente. Tá? Principalmente ali. E as coisas começam a ficar meio violentas. Choques entre estudantes, manifestantes, polícia. E esse no dia 23 de maio de 1932, na Praça da República, um confronto entre estudantes e a polícia. 4 estudantes são baleados. Houve tiroteio e 4 estudantes que morreram. Embora tenham morrido mais depois, hein? Mas esses 4 marcaram. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MDC. Qualquer movimento, quando aparece um mártir, coisa pega fogo. Ali são 4 mártires. Então a MMDC vai se transformar na bandeira do movimento constitucionalista. Surgem várias versões aí, dizendo, por exemplo, que São Paulo tinha um movimento separatista, o que não é verdade. Isso é da propaganda varguista. Lógico que ele vai falar. Isso vai fazer com que todos os estados fiquem contra São Paulo. A locomotiva do país. Isso daí é propaganda contrária ao movimento do Vargas. Se fala muito que fosse um movimento de secessão. Não havia um interesse separatista. O que se interessava, na verdade, é que o Brasil tivesse uma nova carta de direitos, né? Uma carta magna, uma carta de leis, a Constituição, que havia sido rasgada com a posse do Getúlio. Né? E esse movimento, então, eclodiu oficialmente no dia 9 de julho. Tanto que hoje, São Paulo, há uns 15, 20 anos, voltou a comemorar essa data. Ainda que os paulistas não saibam por quê. Né? O porquê que temos o feriado de 9 de julho, o que ocorreu, em que ano foi, em que circunstâncias isso aconteceu. Né? E Avaré aderiu, como eu falo a você. Logo já havia estudantes de Avaré, sobretudo os alunos das arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Né? Nós tivemos figuras importantes que foram combatentes e que depois, mais tarde, se projetariam na política municipal, dentre os quais os advogados Antônio Ferreira Inocêncio, Paulo Bastos Cruz, Paulo Gomes de Oliveira, Cori Gomes de Amorim. Né? O Dr. Cori, por exemplo, ele já era um militante, já tinha sido vereador, era um advogado combativo e fez parte de um dos batalhões. Né? Esses outros estudantes participaram, foram ao fronte em diferentes regiões de São Paulo, onde houve combates. No dia 9 de julho, alguns estados, como Minas Gerais, Mato Grosso, eles estavam ao lado de São Paulo, achavam que era realmente uma reivindicação legítima, precisavam de uma Constituição, porque é na Constituição é que estão garantidos os nossos direitos. Se não tem uma Constituição, seus direitos não existem. Então, era uma reivindicação válida, sim. De 1932 é o único movimento histórico que me consta assim tratado como revolução, e, enfim, uma guerra que tenha tido início e não tenha tido avanço significativo contra o seu objetivo, porque foi iniciada a revolução naquela noite de 9 de julho, se desenrolando até a madrugada de 10 de julho, de sábado para domingo, portanto. Mas as tropas constitucionalistas não avançaram contra o seu objetivo principal, que era o Rio de Janeiro, que era o Palácio do Catete. Pelo contrário, as tropas avançaram até as divisas do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro.
depois divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, com a região sul, portanto o Paraná, até o litoral, até a divisa com Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Naquela época o Mato Grosso não era dividido, então havia o território do Maracaju, onde hoje é Mato Grosso do Sul. Mas é interessante o porquê desse não avanço das tropas constitucionalistas, o que mostra justamente qual era o combinado entre os conspiradores constitucionalistas. O combinado era que se reunissem em São Paulo e que juntos partissem contra o objetivo que era a capital da República, o Rio de Janeiro. Então os paulistas se precipitaram no início da Revolução, mas não avançaram justamente à espera de seus aliados. Quem eram os aliados de São Paulo em 1932? A gente tem que começar analisando pelo Rio Grande do Sul. Os ministros gaúchos se demitiram do ministério, homens de confiança de Getúlio, veteranos da Revolução de 30, que vinham desde o tenentismo apoiando Getúlio, e desgostosos com a ditadura se demitiram, voltaram para o Rio Grande do Sul para conspirar contra Getúlio, formando a Frente Única Gaúcha. Então foi formada a Frente Única Gaúcha, depois a Frente Única Mineira e por fim a Frente Única Paulista. Quer dizer, São Paulo não foi o primeiro estado que uniu forças que anteriormente eram opostas, eram absolutamente opostas, para se opor a Getúlio. São Paulo se uniu, São Paulo fez a sua frente única, depois de mineiros, que fizeram depois de gaúchos. A Frente Única Paulista era uma união que anos antes, 2 ou 3 anos antes, era praticamente impossível de se cogitar, que era a união justamente do Partido dos Cafeicultores, o PRP, e um partido de ala mais liberal da sociedade, classe média, e professores, advogados, profissionais liberais, que era o Partido Democrático. Então, da união dos dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, nasceu a Frente Única Paulista. No entanto, contaríamos com a adesão de gaúchos, mineiros, mato-grossenses, soldados e estudantes, principalmente soldados e estudantes do Rio de Janeiro, mais tropas do Nordeste e do Norte, enfim. Por conta desse aspecto nacional que envolveria o movimento constitucionalista, é que São Paulo ficou à espera de seus aliados e as trincheiras paulistas foram feitas nas divisas do estado, quer dizer, as tropas constitucionalistas não avançaram contra o Rio de Janeiro. Quando formadas as linhas de frente, as 5 linhas de frente, as 5 frentes de batalha, São Paulo então estava praticamente cercado. Por que São Paulo iniciou a Revolução antes? Porque o combinado com seus aliados, principalmente Rio Grande do Sul, Minas e Mato Grosso, era de que se algum chefe político ou militar fosse afastado antes do início da Revolução, imediatamente a Revolução se deflagraria. Estava tudo combinado para se iniciar no dia 14 de julho, que é o aniversário da tomada da Bastilha, o início da Revolução Francesa. No entanto, 6 dias antes, ou seja, no dia 8 de julho, uma sexta-feira, o comandante militar do Mato Grosso, o general Bertoldo Klinger, foi afastado do comando pelo Getúlio. Com o afastamento do Klinger, que era o nosso aliado militar do Mato Grosso, São Paulo cumpriu com o combinado e iniciou a Revolução no dia seguinte, quer dizer, no dia 9 de julho. E essa precipitação de São Paulo foi utilizada com muita inteligência pelo Getúlio na propaganda de exaltar a arrogância de São Paulo, como que o ideal separatista ou elitista de São Paulo, deixando, por sua vez, os aliados paulistas desarticulados. No entanto, nós tivemos grande apoio de gaúchos, de mineiros, de mato-grossenses, de nortistas, de nordestinos. Nós tivemos surtos combativos, nós tivemos frentes de combate em todas as regiões do Brasil, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul e em outros estados do sudeste. No Rio Grande do Sul haviam 450 lutando em tática de guerrilha. Em Minas, região de Guaxupé, no Amazonas, o segundo maior combate naval da história da América do Sul, no Rio Amazonas, de embarcações constitucionalistas contra ditatoriais. No Mato Grosso, região do Mato Grosso do Sul, que atual estado do Mato Grosso do Sul, região de Maracaju,
foi onde terminou a Revolução, porque oficialmente a Revolução de 32 termina no dia 2 de outubro, mas extraoficialmente ela se estendeu até o dia 6 de outubro, quando os constitucionalistas mato-grossenses foram mortos, no dia 6 de outubro, apenas quando São Paulo já havia deposto suas armas. E havia, portanto, 5 frentes de batalha. Eram a frente litorânea, a frente mineira, a frente sul, a frente de Mato Grosso e a frente leste. A frente mineira era a frente norte, a frente leste era a frente contra soldados que vinham do Rio de Janeiro, com reforço de norte e nordeste, embora a maioria das tropas de norte e nordeste tenham se concentrado na frente norte, a frente mineira. Nesta frente, na frente mineira, nós tivemos a única tropa constitucionalista que não foi derrotada em nenhuma de suas incursões, em nenhuma de suas escaramuças, enfim, em nenhum momento da Revolução, que foi uma coluna comandada pelo capitão, que depois se tornou major e, por fim, coronel, Romão Gomes. Era a coluna Romão Gomes, também conhecida como a coluna invicta. A coluna invicta lutava com táticas de guerrilha, e é uma situação curiosa da coluna invicta, que também serve para a sociologia no Brasil e para destacar a importância da mulher brasileira, a inserção da mulher no movimento constitucionalista, porque uma mulher se engajou disfarçada na coluna Romão Gomes. O nome dela era Estela Rosa Esguaçábia. Ela era natural de São João da Boa Vista, trabalhava na região entre São João de Boa Vista e Araraquara, na região ali entre Araraquarense e a Mogiana, as 2 ferrovias. Essa mulher, sendo professora, teve um irmão que foi como voluntário para a Revolução. Ela queria participar, mas não pôde. Um belo dia ela encontrou equipamentos, fardamento de um voluntário, e, se disfarçando de homem, ela se alistou como soldado Mário e foi lutar na coluna Romão Gomes, e rapidamente já foi descoberta como uma impostora, foi descoberta como uma mulher disfarçada de homem. Ela implorou para o coronel Romão Gomes para continuar na coluna, e continuou, e lutou na Revolução, demonstrando bravura, aprisionando um tenente de Minas Gerais, um tenente que, aliás, quando chegou na retaguarda, se recusou a ficar aprisionado quando soube que era uma mulher que o estava aprisionando, tenente mineiro que depois, inclusive, perseguiu a Estela Rosa Esguaçábia, que passou para a história como mais conhecida Maria Esguaçábia. E depois da Revolução, dada a perseguição por esse tenente mineiro, ela não conseguiu mais dar aula. Ela trabalhava em escolas como servente, mas não conseguiu mais dar aula. E os principais líderes da Revolução? Os principais líderes da Revolução de 32 também são uma situação de preocupação simbólica, significativa e de significados tida pelo Comando Constitucionalista, o MMDC. Por quê? Os líderes militares não eram paulistas. Nós temos que não são paulistas o general Bertoldo Klinger, o coronel Figueiredo, o general Isidoro Dias Lopes, e o Isidoro entre eles é o mais destacado, seria o comandante-geral, porque o Isidoro é reconhecido como o generalíssimo das revoluções de 1924, 1930 e 1932. Quer dizer, o Isidoro esteve engajado no tenentismo, que levou Getúlio ao poder, e depois se revoltou em 32 contra o Getúlio que estava no poder, mas nos dando também uma lição que quebra em muito um paradigma que nós temos, que é histórico e, infelizmente, bastante mal contado, mal explicado. A Revolução de 32 não foi meramente uma reação à Revolução de 1930. Pelo contrário, a Revolução de 32 foi uma reação às promessas que não foram cumpridas da Revolução de 1930. A Revolução de 32, portanto, retomava ideais da Revolução de 1930. E quais seriam esses ideais, basicamente estabelecendo? Ideais liberais, de aspecto político, econômico, social, portanto, as leis trabalhistas, que não eram ainda aplicadas, embora houvesse a legislação reformista nesse sentido, a industrialização de fato no Brasil, o liberalismo econômico de fato no Brasil,
o direito de voto secreto, do voto feminino, o direito do voto em si. E Isidoro era um símbolo disso. Também tivemos um destaque de comando na Frente Sul por meio de um cadete do Barro Branco, que naquela época seria aluno da Escola de Oficiais da Força Pública de São Paulo, que é atualmente a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse aluno, esse cadete, se tornou capitão comandando tropas na Frente Sul. Era Ruitenberg Rocha. Ruitenberg Rocha era natural da cidadezinha de São João da Bocaina, que hoje se chama apenas Bocaina. É uma cidadezinha próximo a Jaú. E Ruitenberg Rocha, comandando tropas na região sul, chegou a uma situação extrema de um combate que já durava mais de 15 horas, um combate que se aproximava de 20 horas ininterruptas na frente de Buri, e com escassez de munição. Imagina, cada voluntário só podia dar 5 tiros por dia, né? Com a escassez de munição, Ruitenberg Rocha deu ordem para que seus comandados se retirassem. E no recuo da tropa, Ruitenberg Rocha permaneceu na linha de frente, resistindo ao avanço das tropas sulistas. Foi quando ele se levanta da trincheira para resistir ao avanço das tropas ditatoriais que ele morre com um tiro na testa. Nós temos também um outro comandante que eu acho que você deveria destacar, o tenente Joaquim Nunes Cabral, de Araraquara. O tenente Joaquim Nunes Cabral resistiu com sua tropa até esgotamento da munição. Quando ordenou que a tropa recuasse, ele resistiu ao lado de um outro soldado de Araraquara, chamado Valdomiro, e eles morreram juntos. Eles foram sepultados juntos na trincheira. Os corpos foram cobertos pelas tropas ditatoriais, de modo que quando se fez a exumação para transladar os restos mortais até o monumento ao soldado constitucionalista, no Ibirapuera, os ossos estavam misturados sem se poder distinguir quem era quem. Mais um comandante de 32 que eu destacaria foi um que eu tenho um apreço especial porque é da minha terra. Ele era de Jaú, embora não fosse jauense. Ele era sergipano, se chamava Ascânio Martins Soares. Ascânio Martins Soares foi voluntário, civil, pai de 3 crianças, e alistado como voluntário civil, Major Ascânio se tornou subcomandante do batalhão jauense, e aí atingindo, acabei revelando, a patente de oficial superior, de major, sendo que ele era civil. Dado o seu carisma, sua bravura, ele chegou a major. No fim da Revolução, quando as tropas jauenses recuavam, retornando para Jaú, um dos soldados do batalhão jauense acidentalmente teve o seu fuzil que disparou e que acertou o Major Ascânio, que acabou falecendo. Esse soldado ficou tão em choque que ele quis se suicidar. De modo que nós vemos que entre os voluntários, entre os 200 mil voluntários alistados, poucos vão pegar em armas. Não temos armas para mais do que 36 mil homens em São Paulo, até porque Getúlio havia, em boa parte, desarmado as forças do Exército e da Polícia em São Paulo, polícia antigamente chamada de Força Pública, e mesmo tendo esse pequeno número de homens em linha de frente, esses apenas 36 mil, São Paulo soube resistir por 3 meses. E boa parte desses voluntários não eram paulistas. Na própria Força Pública Paulista, que atualmente é a Polícia Militar, nós temos dados de que dos 9 mil soldados, 6 mil não eram paulistas. Nós tínhamos uma grande parte dos soldados da Força Pública que era de origem nortista e nordestina. O que desmente também outro mito é ver o esforço de guerra na retaguarda. Alguns dizem que a classe operária não se engajou na Revolução de 32, mas como? Quem fez os capacetes de aço? Quem fez os trens blindados? Fizemos 6 trens blindados, os carros blindados, a lancha blindada, os lança-chamas, toda sorte, enfim, de equipamentos que serviram de sustento para as linhas de frente. Foram operários que chegaram a doar metade do seu salário durante a Revolução para os patrões de livre e espontânea vontade. Doaram metade do salário para baratear a confecção de capacete, para que não faltasse capacete de aço para os voluntários. E por dentro do capacete de aço, assim, na chamada carneira, né, as mulheres e crianças na retaguarda confeccionavam o amortecimento interno na carneira.
havia escrito ali por dentro oferta do povo paulista ao soldado da Constituição. Então o capacete de aço, que é para mim o maior símbolo de 32, era um presente do povo de São Paulo ao soldado que lutava pela democracia, não pelo elitismo do PRB, dos cafeicultores, não pelo separatismo. Não eram meros manipulados pela propaganda, porque se fossem meramente manipulados pela propaganda, eles seriam idiotas, com perdão da força de expressão, mas seriam idiotas, porque foram manipulados, segundo o que dizem, foram para uma linha de frente, faltaram munições, faltou higiene, de um banho diário, de fazer a barba diariamente, de comida servida com conforto, e uma comida quente, uma comida saudável, água potável, água fresca. Não que faltassem subsídios para manter os nossos homens, porque o esforço de guerra da retaguarda foi mágico, foi maravilhoso, houve um grande engajamento. Mas esses homens foram para uma guerra, esses homens ficaram em buracos de combate, esses homens dormiram ao relento. Temos casos até em Presidente Alves, próximo ao Bauru, um caso interessante, um garoto de 16 anos, que foi para a Revolução, mentiu sobre a idade, fugiu de casa e mentiu sobre a idade, porque a namoradinha achou que ele deveria ir para a Revolução. Esse garoto foi para a Revolução e faleceu. Não há uma homenagem a esse garoto. Nós temos garotos que vão para a linha de frente como mascotes de batalhão, não vão pegar em armas porque, logicamente, como garotos de 12, 13, 14, 15 anos, não conseguiram mentir sobre a idade, e as tropas reconheciam como garotos não pegarem armas, mas foram garotos que ficaram nas trincheiras junto às tropas. Garotos como Oscar Rodrigues, 12 anos, o garoto foi levado forçado de volta para casa, e a sua frase se tornou célebre: se for preciso eu também vou. Garotos que na retaguarda faziam um entusiasmo também bastante simbólico. Olá, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Gênesis Antônio Gênesis Parisi, natural de Tietê. E com 7 anos nós transferimos para Ipaussu, e depois de lá, com 13 anos, apareceu um convite para mim, porque o bispo de Botucatu nomeou o padre Gasparino Vigário de Ipaussu como capelão das tropas do Centro-Sul de São Paulo na Revolução de 1932. Aconteceu que o padre, sendo nomeado, precisava dos coroinhas junto para ajudá-lo lá na igreja em fartura. E nessa altura, nós éramos em 10 coroinhas. Perguntou: quem de vocês quer ir comigo? Ninguém levantou braços. Eu levantei o braço. Nessas alturas, ele falou: você vai mesmo, rapaz? Eu estava com 13 anos. Aí, se meu pai e minha mãe deixarem, irei. Então, vou falar com seu pai. Foi falar com meu pai, relutou um pouco, mas conseguiu. Agora, com a minha mãe, foi coisa mais difícil. Chorava, não queria saber de deixar o filho ir para a guerra. Mas, depois de tanta explicação e contando que não ia ser muita coisa difícil para mim, então ela cedeu. Aí, nessa altura, então nós embarcamos para fartura. E chegando lá, eu ia ser o ordenança do capelão das tropas na Revolução de 32. O que é ordenança do capelão? É coroinha. É coroinha. Dessa altura, chegando em fartura, o padre tinha deixado a cidade por causa da Revolução, e a igreja estava fechada. E aí então eu fui tomar conta da igreja, tocar o sino, para a missa que o padre celebrava, e a Eucaristia era distribuída. E nessa altura fui acostumando com lá. Depois entramos no quartel-general, eu vi aquele colosso de soldados, tinha bastante. Só de Santos tinha 3 caminhões cheios, dava 5, 10, mais de 180 militares da primeira.
porque o resto era tudo voluntário que São Paulo acolheu para a Revolução. Porque os povos se ofereciam, convidavam. Quem queria ser voluntário se inscrevia e então era soldado, mas de segunda categoria, né? Sem aquela experiência que tem o militar de tropa de primeira categoria. Bem, aí fomos, como coroinha, fui ajudando o padre e nós, uma vez por semana, nós íamos na trincheira. E aí ia na trincheira e tinha que colocar o capacete na cabeça. Isso aqui, né, seu James? É isso. Esse é o capacete que o senhor usava, né? Tinha que usar o capacete porque de vez em quando saía uma bala perdida lá dos gaúchos. Aí, tinha que usar, era obrigado a usar o capacete. E tem sinal aqui de bala? Tem. Aconteceu, uma vez nós estávamos na trincheira, foi a casa até, parece que eles observaram o movimento nosso aqui, então começaram a metralhar a gente e eu senti que bateu no meu cabeça, assim, e são balas que passavam por cima da gente. Então aí os outros soldados mandou eu abaixar de uma vez, porque estava ficando perigosa a coisa lá. Bem, foi-se, fomos lutando e atendendo sempre os mistérios da igreja, sempre como coroinha ajudando o padre. E ele me levava, como disse, uma vez por semana nós íamos andar trincheira. Não é ficar noite e dia na trincheira, não, porque o garoto aqui não ia aguentar. Aí nessa altura eu fui socializando com a turma, com o senhor da Besca, que tinha lá, que era um colosso. Mas aí tinha o quartel-general, de vez em quando eu dava uma fugida lá da casa paroquial e ia na concentração dos soldados, para ver o movimento, ia para lá, para cá, carregando fuzis, metralhadoras que eles levavam. E foi assim foi. Certa vez, nós fomos, eram umas 7, 8 horas da manhã, o padre convidou, então eu fui junto com ele. Fomos num caminhãozinho, e em cima do caminhão tinha uma FM montada em cima do caminhão. Uma metralhadora? Metralhadora. Para defesa do caso. Nunca houve defesa, mas sempre tinha para ser prevenido, né? E uma das vezes aconteceu que o motorista falou, parece que eu vi uns barulhos, umas coisas para frente, então estava no meio do cafezal. Estava no meio do cafezal e era uma patrulha de reconhecimento dos gaúchos. Da cavalaria gaúcha. Tudo a cavalo, né? Cavalo, ele só não estava a pé, não. Então houve aquela coisa que ele enfiou o caminhão dentro do cafezal e começou pá, e eu, dentro do pé de café, fiquei 2 horas debaixo do pé de café. E um soldado parece que foi atingido no ombro, mas não foi grave. E aí houve combatido mesmo. Combateram bem. Mas depois eles se afastaram e sumiram. Dessa vez eu já não estava querendo mais ir na trincheira. Fiquei meio assustado, viu? Então, mas foi assim mesmo. E assim passaram-se os meses. E aí, então, quando foi quase no fim da Revolução, foi recolhido o batalhão de Santos, que tinha 3 caminhões de soldados. Então, a maior força nossa foi embora, levaram as melhores peças que nós tínhamos lá. Nós ficamos só com 2 metralhadoras, uma FM e a bombarda. Uma bombarda é uma peça que solta a bala na boca e ele solta, que nem os... Não sei explicar direito que era. Tem que sair um jato lá e a bomba ia cair na trincheira dos gaúchos lá. Porque dividir, nós estávamos na serra de Fartura e ali embaixo tinha o rio Itararé, que fazia a nossa divisa. E as tropas gaúchas estavam do outro lado do rio? Do lado do outro rio.
não era no alto, porque eles não tinham posição de altura. E nós tínhamos vantagem que estávamos no alto, dentro, na terra que tem fartura, e dali a gente, com binóculo, a gente via os movimentos deles, naturalmente eles viam os nossos também. Bem, mas quando foi mais ou menos quase no fim da Revolução, que foi embora a tropa de Santos, aí nós ficamos armados, não tinha quase mais metralhadora, e começou a faltar munição também. Nós fomos traídos nessa altura, porque estava combinado de ser junto com os paulistas, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, estava tudo combinado, ficar junto com a gente, né? Na Revolução, para combater o Getúlio Vargas. Sim. Né? A ditadura, né? A Revolução era contra a ditadura de Getúlio Vargas. E para fazer a Constituinte, que ele não queria só ditadura. Uma nova Constituição. E aí foi enfraquecendo, nós fomos enfraquecendo. Quando foi uma manhã, eu comecei a escutar a artilharia pesada dos gaúchos, de longe a gente escutava os tiros, né? Escutava mesmo. Muito direto escutava. De vez em quando passava um avião vermelhinho, aquele tinham, vendo a nossa posição, então era um jeito que eles invadiam sobre a gente. Então a nossa posição foi. Eles avançaram sobre a nossa posição. E numa tarde, aconteceu que eu estava sentado na escadaria da igreja, então comecei a ver, houve a debandada dos nossos soldados da trincheira nossa, começaram a fugir até, a gente corria. E começou a chegar na cidade soldados com perna quebrada, outros com cabeça tudo ensanguentada, e braço quebrado. Uma tristeza imensa, viu? Eu até chorava. Sozinho lá, só vendo, não deu Não tinha que comentar nada. Fiquei triste. Aí então, quando foi naquela noite, o padre falou, olha, nós fomos traídos e ninguém mais está ajudando a gente, nós não temos mais munição, quase nem comida para dar para a soldadesca. Então eu acho melhor eu vou mandar você embora. Então você vai para Piraju. Eu vou dar um bilhetinho e você vai na casa do padre lá em Piraju. Mas essa viagem que eu fiz de fartura a Piraju levou 4 horas. Tinha aquela serra, estrada toda ruim, muito ruim. E comigo foi dois enfermos. Nunca a cabeça levou um tiro assim na cabeça, e só gemia. Tinha um outro que gemia e começava a lamentar. Ai, minha mãe, ai, meus filhos, e era aquela lamentação 4 horas naquilo na minha cabeça. Nossa. A viagem foi um tormento mesmo. Mas, enfim, consegui chegar em Piraju e fui na casa do padre que chamava Montezuma. Ele falou, o que é que você quer, menino? Eu tenho um bilhetinho aqui do padre Gasparino. Ele deu. Mas você esteve na Revolução, rapaz? Que isso? Ele não acreditava. Mas, em todo caso, como tinha o bilhete do padre, ele me recebeu. Tudo bom. Então amanhã você vai embora, né? Amanhã eu vou tomar aqui que Piraju já tinha o bonde elétrico. E aí, então eu tomei o bonde lá cedo e subi e fui para a estação. Aí ia até a Manduri para pegar a linha que subia para Ourinhos. Bem, aí chegando em Manduri, fui de ramal de Santa Cruz até Manduri, era ramal de trem, né? Depois, quando chegou o passageiro, tomei o passageiro. Quando chegou em Bernardino, parou. Não vai mais para frente. Eu falei, e agora? A minha salvação é da casa do padre. Fazer o quê? Eu não conhecia ninguém. Né? Já era quase tarde já. Fui na casa do padre lá, tinha um padre velho, franciscano, e me recebeu. Eu expliquei o que estava acontecendo comigo
Mas você vem sozinho, menino? Que isso? Mas a gente não tem juízo? O padre ficou meio bravo. Aborrecido. Mas ele falou, então você vai ficar aqui amanhã? Amanhã eu quero ir embora para minha casa em Pão Sul, né? É logo à frente. Só que o trem não veio mais. Parou. Fiquei 2 dias parado lá em Bernardino de Campos, porque não tinha trem. Quando foi o 3º dia, e aí o padre falou assim, ó, vai chegar um trem misto aí, nós vamos na estação, vou pedir para levar você. Aí aconteceu que eu tomei o trenzinho, misto, né? Saía de Botucatu até Ourinho do Sol, que ele rodava. Podia ir para frente, mas por causa da Revolução já não ia mais para frente. Entendi. Aí eu cheguei até Pão Sul, depois de quase 5 dias de viagem. Nossa. Cheguei em Pão Sul, e minha casa era uma chacrinha além da cidade, fui andando a pé, andando, eu vi uma mulher que vinha correndo lá, olhei bem assim, quando chegou perto, era minha mãe. Ela estava adivinhando que eu ia chegar, viu? Nossa Senhora. Até hoje me revem as lágrimas, viu? Até hoje. Eu lembro. Nossa Senhora. Foi a maior alegria. Muito bem. Isso já foi numa sexta-feira. Quando foi um sábado de manhã, falei, bom, amanhã eu vou lá na igreja ver como é que está, que o padre não está aí. Eu vi um movimento de tropa, parece bastante cavalo, lá em cima no alto da cidade. Falei, ué, o que é lá? E aí fui. Eram os gaúchos que já tinham tomado a cidade já. Foi aquela coisa horrível. Roubavam tudo que a gente ia na frente. Cavalo, animais, lojas, saqueavam tudo. Alimento. Foi tudo terrível. Roubava tudo que via pela Tudo que frente. eles podiam catar e levar. Mas demorou. Aí, quando cheguei lá em cima, falei, minha nossa, então já estão aqui. Nessa altura o padre tinha chegado antes deles. Né? O padre Aquarino tinha chegado e falou assim, toca o sino, que nós vamos celebrar a missa aí das 8 horas. Daí eu toquei o sino, tem que subir na torre para tocar o sino. Não é elétrico que nem tem hoje aqui não. Então subi lá em cima e batei o sino e tomar conta da sacristia, acendeu as velas, tomar conta do altar. E aí foi. Quando o padre estava pronto para ir celebrar a missa, a igreja já estava cheia. O sino tocou, o povo vem. Então, o sino sempre tem que estar tocando na igreja. O sino é a alma do cristão, viu? Sem dúvida. Tocou o sino, parece que até alegra a alma. Tá? O espírito sente-se melhor. Toquei o sino, aí quando o padre vestiu o paramento para ir celebrar a missa, entrou o major e o coronel na sacristia. Pá. É o senhor, o padre Gasparino? Perfeitamente. O senhor esteve na Revolução, não teve? Estive atendendo lá em Fartura. O senhor está preso. Eles eram adversários, eles eram inimigos. Eram os gaúchos que entraram, os dois comandantes que chegaram e entraram na sacristia e já deram voz de prisão para o padre. Aí então ele falou assim, bom, a igreja está cheia. Eu vou celebrar a missa para eles e depois o senhor me leva. O senhor não vai celebrar nada, o senhor está preso. E o senhor estava lá vendo tudo isso? Eu estava lá, fiquei tremendo. Eu fiquei tremendo, falei, e agora vai sobrar para mim. Vai sobrar para mim, falei, e agora? Bem, então fiquei quieto, eles não lembraram de mim. Porque ainda era criança, eles nem acreditavam que eu estava naquele meio. Aí o padre falou, dá licença, então vamos até lá. Eles foram juntos com o padre em frente ao altar, o padre despediu o povo, né? Pediu desculpa, porque eles prenderam eles, estou preso, não posso nem celebrar a missa. O povo foram saindo devagarinho e eu só toda vez que levou o padre embora lá para o... E atrás da igreja era onde eles fizeram o quartel-general, que era uma escola. Né? Uma escola atrás da igreja. E lá ficou o quartel da polícia.
dos revoltosos que tomou a cidade já. Sim. Aí ficaram, quando foi no outro dia, eu dei um jeito de entrar lá dentro, assim, meio assim, tinha uns corredorzinhos, assim. Eu vi o padre sentado num cepo. O padre era grandão, gordão. Falei, que isso, padre? Falei, menino, vai embora aqui, vai embora. Sai daí, não fica aqui não, que eles vão te pegar também. Não, mas eu queria ver o senhor. Aí eu falei, mas o que é? Eu passei a noite inteira sentado nesse topo aqui. Eu não aguento mais, padre. Ele era grandão e sentado de castigo, né? Eu entendi. Em cima de um tempo assim. Falei, isso tem mais que pena. Aí eu saí e corri de casa, né? Fui embora. Depois eu estive sabendo que levaram o padre para Ourinho e ficou detido lá, parece mais um mês, até terminar toda a Revolução. Entendi. E aí chegou o fim da minha história. O que aconteceu no ano de 1932 foi o maior conflito civil da história brasileira. E Avaré, embora não tenha sido um campo de combate, mas teve figuras, né? Teve pessoas que voluntariamente foram combater pela causa constitucionalista. Isso ocorreu no final da Primeira República e com o início da ditadura Vargas, nós estávamos fora do Estado de Direito, precisávamos de uma Constituição. E os paulistas pleiteavam, porque antes havia o que se chamava da política do café com leite, né? Se alternavam no poder federal, lideranças ora de São Paulo, ora de Minas Gerais. E com o rompimento disso, com um gaúcho que na verdade ocupou a função ditatorialmente, é claro que então os paulistas reclamavam um espaço maior, uma vez que o Estado de São Paulo, claro, pela sua força, sobretudo econômica, queria ter presença na discussão dos problemas nacionais. E naquele instante, então, houve uma união dos paulistas que motivou o início da luta. Houve o episódio das eleições de 1930, quando você se recorda que foi eleito Júlio Prestes de Albuquerque, um político de Itapetininga, mas o resultado foi contestado e aí surgiu a ditadura Vargas com a ocupação de Getúlio, né, no poder. Então, em 1932, como passado mais de um ano não se estabelecia, era o que se chamava até então de um governo provisório, né? Mas os paulistas se rebelaram e nós tivemos também os voluntários de Avaré. Então, qual é a presença, a participação de Avaré nesse movimento, nessa chamada revolução. Né? Então, também aqui os jovens, as lideranças locais, os fazendeiros, enfim, os empresários da época, todos abraçaram a causa de que nós tínhamos que lutar por uma nova Constituição. E isso gerou um mal-estar em São Paulo, em várias localidades, até que São Paulo, então, pegou nas armas. E houve o combate em localidades próximas daqui. Então você vê ainda vestígios da luta, da chamada Guerra Paulista, aqui próximos de nós, em Itaí, em Itaquarituba, e sobretudo o combate que foi mais aguerrido, se tem lembrança, em Itararé. Nós felizmente não tivemos combates em Avaré, na cidade não, mas a cidade foi palco, participou, houve um movimento de cidadãos, de comerciantes, de senhoras que se apresentaram como voluntários. Foi formada a Casa do Soldado, que ficava na Sociedade Beneficente Portuguesa, que existia um prédio grande. Eles se mobilizavam lá, ajudavam angariando fundos, né? E as senhoras costuravam fardas e os homens estavam de prontidão, auxiliando os soldados. Naquela época, por exemplo, houve a adesão de figuras populares.
até profissionais liberais, como o doutor Romeu Bretas. Se tornou tenente Romeu Bretas e foi ao fronte combater em Itararé. Também uma outra figura muito respeitada na cidade, o pároco, o padre Tavares, português, José Fernandes Tavares, vestiu a farda e se tornou capelão. E a igreja teve um papel muito importante na Revolução, né? Sim, sim. Aqui na região, por exemplo, o bispo de Botucatu montou um batalhão. Batalhão Nossa Senhora Aparecida. Né? E muitos deles, muitos aderiram a esse batalhão, inclusive o Dr. Cori Gomes de Amorim fez parte. Né? E na cidade, o prédio, as instalações da escola, o grupo escolar de Avaré, serviu ali de quartel. E o campo da Associação Atlética Avarense, o antigo estádio chamado Chácara Santana, né? Hoje é o bairro Santana, mas à época já havia o estádio e lá era o local de treinamento dos soldados, né? Porque eles se engajavam, seja nas tropas formadas sobretudo aqui na área sul do estado, né? Voltado ali para a região quase na divisa com o Paraná. Na cidade, como nós tínhamos aqui a linha ferroviária, então passavam por aqui trens sanitários que serviam de hospital para os ex-combatentes, né? Tivemos então nomes importantes, o Coronel João Cruz, que é uma referência da República Velha, ainda nessa fase ele chefiou, ele comandou a arrecadação, teve um dos filhos, que era estudante de Direito, Paulo Bastos Cruz, que foi combatente. Tivemos o Coronel Diamantino Ferreira Inocêncio, né? Pai de 3 combatentes. Né? Então, são figuras que se aliaram a São Paulo, a causa paulista e a causa constitucionalista, porque todos queríamos o quê? Uma nova Constituição. Dentre os avarenses ilustres, eu quero citar, por exemplo, de quem não combateu em Avaré, de quem não atuou em Avaré, mas ela, que é a nossa mulher mais importante na história, a pintora Djanira, jovem ainda, ela conta, dá uma declaração, lembrando que em 32 ela morava em São Paulo e ela se juntou às mulheres que fizeram fardas, né, costuraram fardas para as tropas. Ela participou de momentos chaves da história nacional, né, na coluna Prestes, ela viu a coluna Prestes passar, quando ainda menina. Depois, em 32, adolescente, né? Ela devia ter seus 18 anos, quando ajudou a causa constitucionalista. E depois ela foi sempre uma pessoa que pregava a liberdade de expressão, dizia que o dom da vida brasileira é a liberdade. Sempre foi uma artista voltada para a liberdade de expressão. Avaré, enfim, teve uma participação efetiva na Guerra Paulista, né, na Revolução de 32. Eu posso dizer que essa lembrança está numa rua, né? Há uma via que muita gente não sabe o porquê da sua denominação, mas a Rua Voluntários de Avaré reverencia a memória de todos aqueles, conhecidos ou não, lembrados ou não, que tiveram um papel significativo para que São Paulo desse o seu brado e nós voltássemos a conquistar a vida democrática.